Obrigado. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Queria agradecer, começar agradecendo o Flippostos pelo convite e a curadoria, na pessoa da Gisele, por trazer esse tema que é tão legal, tão importante. E a gente não é sempre que a gente vê uma mesa para discutir a produção das revistas literárias nos festivais e nos eventos. Então, é muito bacana reunir aqui esses talentos do Brasil todo para discutir esse assunto, Rapidamente, meu nome é Guilherme Sobota, eu sou jornalista, trabalho há 15 anos com jornalismo e cultura. Comecei numa revista literária, num jornal literário chamado Cândido, lá em Curitiba. E depois mudei para São Paulo, trabalhei em jornal, e hoje eu trabalho no Publish News, que é o portal que cobre mercado editorial, voltado bastante para a cobertura exatamente do mercado, das relações profissionais do mercado, entre editoras, livrarias, eventos literários. Então, quem não conhece também, eu convido todos a conhecerem o Publish News. É só procurar lá no Google, nas redes sociais, vocês vão encontrar. Eu estou aqui, vou falar rapidamente, só para informar também, a gente está gravando essa mesa, e ela vai se transformar num podcast do Publish News daqui a algumas semanas. Então, quem não está aqui com a gente hoje também vai poder acompanhar o nosso papo mais para frente. Eu estou aqui com o Alex Brito, da revista Horta, que eu não sei se ele fala que é de Camaçari ou de Salvador. De Camaçari, na Bahia, perfeito. Estou com o Igor de Albuquerque, da revista Canarana, que está trabalhando lá em São Paulo, com o Jorge Pereira, da revista Filos, e com o Leopoldo Cavalcante, da revista Boio. Eu queria pedir para cada um se apresentar rapidamente, falar um pouquinho do background profissional, como que chegou até a revista, e aí em seguida a gente faz uma outra rodada para apresentar a revista mesmo. Tá bom? Então, você quer começar, Alex? Vou começar de lá? Então, por favor, Leopoldo. Olá, alô. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leopoldo Cavalcante, eu sou editor e fundador da Boio. A revista Boio é uma revista que foi fundada em 2020, março, por aí. E ela começou com a ideia de ser uma revista física, uma revista que a gente pudesse distribuir, juntar os amigos e celebrar literatura. Só que era março de 2020, e uma semana depois que a gente começou a botar em prática a Boio, fechou tudo e a gente entrou na pandemia, que durou, a gente achou que ia durar 1 mês, 2 meses, 3 meses, durou 2 anos e pouquinho. E aí a gente teve que ir para o digital. Então a Boio foi uma revista fundada em 2020 que por um bom tempo, 2 anos e pouquinho, foi exclusivamente digital. Eu sou jornalista de formação, vim para São Paulo em 2016 para fazer direito. No meio do direito você descobre muitas pessoas que fizeram obras, escritores, blá blá blá, e eu fui para o direito querendo escrever e percebi que quando você tem essa opção de querer escrever no direito, você não quer fazer direito, você sai do direito alguma hora, e foi o que aconteceu comigo. Me formei em jornalismo, com um background que foi no jornalismo no século XXI, que é basicamente redes sociais, SEO e várias questões de Google, que me levaram a tentar levar o que dá para fazer com jornalismo e com literatura numa rede social, no espectro de site cibernético, e trazer, então, 2020 foi esse momento que abriu a pandemia, começou a pandemia, a gente não tinha mais como fazer uma revista física, a gente foi para o digital e calhou de esse conhecimento jornalístico do século XXI funcionar também para divulgar coisas na internet, coisas literárias, assuntos literários. Então, o que a gente começou foi sempre muito focado em expandir vozes, trazer gente diferente de todos os lugares do Brasil, o máximo que desse, e dar um tratamento não só de imagem, não só de preparação, revisão de texto, mas também de buscabilidade no Google, de redes sociais bem trabalhadas. Então, a gente teve, desde o início, esse DNA cibernético, que foi o que fomentou a nossa ideia de revista, e até hoje segue, com algumas variações que a gente conversa depois. Vamos um a um aqui, tá? Boa tarde. Alô? Boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui, enfim, um prazerzão estar aqui com todo mundo, com o Guilherme, voltar ao Flippostos. Eu estava conversando antes da mesa que das últimas vezes que eu vim para cá, estava um pouco mais frio, enfim, estamos nesse momento de super calor. E eu sou de Recife, eu sou Jorge Pereira, editor-chefe da revista Filos, uma revista de arte e literatura latino-americana. A Filos surgiu em Recife em 2015, como revista digital. Eu me formei em biomedicina, eu sou biomédico de formação, sou mestre em genética e comecei um doutorado em biologia molecular e genética humana.
E me interessei por revistas literárias a partir do momento que eu comecei a gostar de publicar artigos em revistas científicas. Então, a vida no laboratório sempre implicava produzir artigos e publicá-los. Eu comecei a entender as revistas e fiz, por que não criar também uma revista de arte e literatura latino-americana, que começou digital, depois a gente entrou no universo impresso. Essa já é a 8ª edição impressa da Filos, e de edições digitais a gente tem um bocado. E desde então a gente começou a trabalhar arte e literatura neolatina por um viés de culturas e eixos sociais, como feminismos plurais, diáspora, povos originários, questões contemporâneas, diversidade. E a revista ela surge dessa vontade de fazer uma revista que fosse cultural e, ao mesmo tempo, científica também, para falar de latinidade e falar sobre cultura brasileira a partir de quem produz arte e literatura no Brasil. Boa tarde a todos, eu sou Igor de Albuquerque. Também agradeço a curadoria da Flipossos, né? Vi muitas mesas legais, participei de muitas vezes, é a 3ª mesa que eu estou fazendo. Então, apesar do calor atípico, né? E fazer termas no calor, uma situação esquisita também. Hoje eu fui lá, tomei aqueles banhos todos, saí, estava calor, enfim. Eu sou editor, eu tenho uma trajetória mais careta, assim, né? Médico, advogado. Eu só fiz letras mesmo e estou falando sobre uma coisa de letras. Então, uma trajetória muito mais linear nesse sentido. E é isso. Edito a revista Canarana, depois eu vou falar um pouco mais, né? E acho que esse interesse de editar uma revista tem a ver com uma coisa que eu gosto muito, que é fazer amigos e cultivar inimigos, né? A revista literária é ótimo para seguir nesse caminho e para, enfim, perder dinheiro, para viajar por aí se lascando. Não vendi nenhuma revista, eu vendi uma revista Canarana, única. Quem comprou foi meu colega Leopoldo, que também edita a revista. Então é isso, é uma delícia, vamos seguindo. Bacana, cara. Gente, boa tarde, me chamo Alex. Pode chamar de Alex, deixa o Brito para depois, porque quando a gente fala de Brito, eu vou lembrar de um primo meu que eu não gosto muito, tá? Que vocês devem conhecer, Romero Brito, eu não sou muito fã dele não, tá? Mas vamos pra frente. Sou editor-chefe da revista Horta, tá? Uma revista que surgiu há 3 anos de uma epifania, e aí é que tá a loucura. Eu acho que nós dois somos os, né, mais malucos, assim, tá? Porque eu também faço letras, né? Sou poeta, escritor, 2 livros lançados. E a revista Horta ela surgiu de um sonho. Eu acordei 3 horas da manhã, acordei a pessoa, acorda, vamos fazer uma revista literária. A pessoa fez, você é maluco. Eu falei, você já casou comigo sabendo. Então é isso, tá? Então a gente montou a revista literária há 3 anos atrás. Era para ser uma revista só de poesia e depois de 3 anos acabou se tornando uma revista de cultura e arte em todas as suas vertentes. E vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas estamos em 25 países e temos 2 embaixadas além do Brasil, que é em Portugal e na Rússia. Então é uma revista literária que está aí dialogando e sendo criticada muito por conta desse processo, mas adoro ser criticado. Então se vocês quiserem fazer o meu dia valer a pena, por favor, me critiquem. Adoro isso. Tá? E é isso, vamos conversar um pouquinho sobre nossas revistas. Que inclusive quero dizer que vocês todos fazem parte do meu modboard. Então eu sempre pesquiso vocês para fazer as edições da revista. Muito obrigado pelo trabalho de vocês. Legal. Para a gente entender um pouco melhor, assim, eu queria fazer um jogo rápido, assim. São 3 questões. O que as revistas publicam, né? Então, que tipo de texto? São poemas, críticas, matérias, artigos? Então, o que as revistas publicam? Qual a periodicidade? Se existe uma periodicidade? E se ela é impressa ou digital, uma mistura das 2 coisas? Vamos começar? Então, essa é uma pergunta que a gente, assim, antes de começar, eu estava me preparando para fazer dever de casa e eu peguei muitos dados para poder tentar responder essa pergunta. A Boio começou em 2020 como uma revista literária muito focada em literatura, estrito senso, que era poesia, contos, fragmentos de romance, coisas que as pessoas mandavam por conta própria, sempre com a anuência do autor, da autora. E desde lá a gente continua com esse mesmo processo. Só que em 2022 a gente lançou uma editora, a Boio, que é uma editora de literatura, hoje em dia começou como literatura, já fez literatura nacional, internacional. Estamos para lançar em algum momento um selo de não ficção e outros modelos, mas a revista aproveitou essa estrutura de uma editora para se tornar física e a gente lançou o primeiro exemplar físico que envolvia
15 pessoas, 7 de contos, 7 textos literários envolvendo contos, poesias e tudo mais, e também 15 pessoas de artes plásticas que cederam as obras para poder participar da revista por conta própria. É uma revista que, na sua concepção, já tem algo do nosso DNA digital, ela tem um QR Code lá de trás, na contracapa, para levar para uma edição gratuita dela. Então ela está à venda, está circulando, tem no site, mas quem quiser ler de graça, a gente pode ler de graça. Essa primeira revista, então, ela dava a entender que a gente ia seguir um caminho de literatura, contos, poesias, mais artes plásticas. Só que a gente lançou uma segunda revista em final de 23, que são 100 autores, 15 internacionais, 85 nacionais, poesia, conto, tradução de romance, e nenhum artista plástico. Então, assim, o que é que a gente publica? Na prática, é uma revista anual, a física, que prioriza textos de ficção. A próxima edição pode ter não ficção também, ninguém sabe, mas o que a gente tem até hoje é um arcabouço digital no portal aboio.com.br, que a situação seguinte e eu tenho isso em dados, então assim, 52% da nossa revista é poesia, 17% é conto, 6,8% é crônica, 5,7% é crítica de cinema, 4,8% é resenha literária. Então, no mais deixado é isso. A maior parte é poesia, depois vem conto, depois crônica e por aí vai. Adorei a precisão. Dados. A Filos é uma revista de arte e literatura, e dentro desse eixo de publicação editorial, a gente aceita todos os gêneros literários, conto, crônica, ensaio, poesia, artigos também científicos, porque a revista tem Qualiscaps, DOI-CODE, então ela também é uma revista científica, além de revista cultural. Publicamos em todas as línguas neolatinas. Ela surgiu como uma revista das latinidades, justamente por produzir textos em espanhol, catalão, romeno, francês, italiano. Hoje a gente tem uma equipe curatorial grande nos 22 países da Iberoamérica, países da CPLP também, além de Alemanha, Estados Unidos, Noruega. E a Filos ela trabalha com eixos de todos os gêneros literários, como eu falei, mas com eixos curatoriais que vão trabalhar as temáticas que a gente acha importante trazer, tanto para o eixo curatorial da revista, quanto para a Casa Filos, né? Depois da revista, sempre que ela é lançada, uma vez por estação, então a gente tem edição de primavera, edição de verão, edição de outono. A revista vem sempre junto com um suplemento cultural, que é esse caderno menor que está aqui na frente. Pode abrir, por favor. Tem uma revista maior e ela vai vir junto com os textos, ensaios, contos, crônicas, os artigos, e o caderno menor, que é um caderno de entrevistas, que é uma espécie de uma Filos mais pop, e a gente vai trabalhar as mesmas temáticas com ensaios fotográficos, com produções de cinema, e trazer esses temas de uma outra forma. Então, é uma revista que ela vai fazer esse percurso curatorial e que traz essa linguagem das artes visuais também. Essa edição recente, que foi a de inverno, se chama Como Incorporar a Revolta, e era um ensaio para a gente falar sobre revolta a partir da literatura, da poesia, das artes visuais. Temos Conceição Evaristo na edição, a Celeida Tostes com fotos inéditas que está em exposição na Galeria Superfície em São Paulo. Então, a Filos sempre tem um diálogo entre pensar as temáticas que a gente quer delinear num sentido curatorial. A gente lança essas temáticas, os escritores, curadores convidados, o público em geral participa e colabora, passa por uma revisão por pares, né, uma revista que tem Latindex hoje, e os cadernos acessórios, que é a Filos, que a gente chama de 20 por 20, que é uma espécie de leitura total sobre o assunto, onde a gente produz os ensaios fotográficos, as entrevistas com os artistas também. É legal isso, né, do que Leopoldo estava falando, que você começa com um projeto e vira outro, né, durante o processo. Isso é comum na nossa área, né? Ele falou que estava nas artes visuais, no segundo parece que não deu, e estava no digital e foi para o físico, enfim. Isso eu acho legal ter a consciência, né, enquanto editor, enquanto leitor também. E todas essas revistas têm propostas tão diferentes, assim, né? E é muito diferente. Eu tô empolgado com isso. Eu vou falar sobre a Canarana, que está nas mãos de Leopoldo ali. É uma revista que publica literatura e artes visuais. No número 2 a gente continuou com artes visuais. No número 3 ninguém sabe. Isso daí é uma fotografia de Luísa Macedo para um conto de Júlia Codo. Então, publicamos contos, poesia, ensaio, que é um dos principais interesses, né,
da minha trajetória. Quadrinhos também, publicamos quadrinhos. Poesia, pouca poesia. A gente publicou uma poeta, Natália Agra, no primeiro, um poeta, Braulio Tavares, no segundo. E a gente tem um tamanho um pouco reduzido, assim, não é tão grande quanto a Boio, né, que tem um número expressivo, e ela também é mais fina que a Filos, né? Mas, enfim, vamos tentar engrossar com o passar do tempo. É por aí. E você já pensado numa periodicidade, por exemplo? Ah, tá, desculpa. São 2 por ano, 2 canaranas por ano. Então, semestral. Só que não tem assim, saiu em junho e saiu em dezembro. Segundo semestre, a gente vê quando rola. Cara, eu tô com muita inveja de vocês, por 2 motivos, tá? Primeiro, pela revista impressa. A Horta tem, sim, a versão impressa, só que normalmente a gente não consegue ficar com nenhuma. Né? Quando a gente já consegue ficar com um, a embaixada pede. Então a gente acaba enviando para não ter um custo ainda maior no investimento. Porque não sei se acontece com meus pares aqui, mas a gente não tem um investimento externo. O investimento geralmente sempre é do nosso bolso. Então uma revista dessa acaba se tornando muito investimento. A revista Horta geralmente tem 70 páginas e a gente limitou em 70 páginas. Porque até onde vai o nosso investimento naquela edição. Então a gente faz um número limitado de revista e encaminha para as embaixadas para fazer os parceiros comerciais. Né? Então e o outro motivo de inveja é que vocês fazem a periodicidade 1 vez no ano ou 2 vezes no ano. Eu acho que eu vou adotar isso. Porque dá uma dor de cabeça você fazer revista literária a cada 3 meses. Né? Então a gente tem uma periodicidade de 3 meses. Então a gente acaba lançando, semana passada, a 13ª edição. A gente tem uma semana de folga. Semana que vem a gente já está fazendo reunião de pauta. Né? Para poder já começar a fazer a 14ª edição. E já tentamos fazer uma periodicidade um pouco maior. Vamos dizer assim, a cada 4 meses, 5 meses. Só que quando vai chegando com 3 meses, o público já se acostumou tanto e começa a cobrar. Então a gente acabou fixando ali em 3 meses. Então, obrigado pelo motivo de inveja. Vou ter que pescar de vocês um pouquinho mais. Revista Horta tem a versão digital, gratuita, tá? Não vai deixar de ser gratuita. A gente publica poesias, contos, crônicas, dramaturgia, prosa, artigos literários afins. Né? E estamos, a partir da 14ª edição agora, tentando trazer cinema e trazer fotografia. Mas, Alex, não é uma revista literária? A gente já debateu muito sobre isso e a gente conseguiu enxergar a literatura dentro da fotografia, a gente conseguiu enxergar a literatura dentro do cinema, a gente conseguiu enxergar a literatura dentro dessas outras artes, inclusive artes plásticas. Temos aqui, por exemplo, uma colunista, ali a Shirley, que é uma artista plástica, famosíssima, está com exposições na Europa e é colunista da revista Horta. Então a gente está dialogando com esse processo para tornar a revista Horta uma revista cada vez mais plural nesse processo. Então eu venho de uma cultura que acredita que a literatura ela é a base, né, a letra, a língua, ela é a base de todas as outras linguagens. Tá? Então a gente trouxe esse processo para dentro da revista. Então a revista Horta tem essa periodicidade, tem esse leque, né, de possibilidades de publicação e tem a versão digital e a versão impressa também. Legal. A gente pode falar daqui a pouco um pouco de financiamento, remuneração e tal, mas é interessante notar, né, que todas as revistas, e a Horta no movimento mais recente talvez, mas todas as revistas incorporam artes visuais, né, na própria produção assim, e tal. Isso é uma coisa que me parece que se relaciona muito com o próprio estado do mercado editorial brasileiro atual, com grande destaque das casas editoriais independentes, que também tem uma produção gráfica, digamos assim, bastante apurada e bastante profissional, né, o que está envolvido ali nos processos. Eu queria perguntar para vocês, assim, a gente falou agora, né, do que são os textos, mas agora outras 2 coisas. Quem são os autores e quem são os leitores, né? Então, como que é feita a captação, por exemplo, dos autores, né? O Jorge falou que tem uma comissão curatorial, né, que eu acho que escolhe, mas eu queria saber quem são os autores que publicam nas revistas e também quem são os leitores, né? Como vocês chegam nos leitores, como pretendem chegar em mais leitores? Olha, Leopoldo. eu vou começar aqui, então, voltando para a precisão. Eu acho que o Sobota gostou da precisão numérica.
Até o momento, a Boio, na edição digital, na boio.com.br, publicou 412 autores únicos. Então, são pessoas diferentes e tal. São 629 textos na edição digital, de 412 autores. Contando com a impressa, dá mais de 500 pessoas que estão com textos publicados com a gente. Dessa galera, a maior parte é de São Paulo, 37%, 17,6% é do Rio, 8,1% é fora do Brasil, 6,1% é de Minas Gerais. E o resto é Ceará, Pernambuco e por aí vai. Eu trago isso também para fugir um pouco dos gráficos, porque desde a nossa 8ª edição, que foi em começo de 8ª edição digital, que a gente tem uma periodicidade trimestral no digital. Então a gente faz chamadas abertas por meio de redes sociais e também por meio do nosso portal. A gente deixa lá, desde a 8ª edição, um formulário que a pessoa escreve, bota os dados dela e no final a gente coloca um formulário, uma pesquisa de quem são as pessoas que querem publicar com a gente, para entender quem são esses autores ou esses possíveis, enfim, as pessoas que realmente que podem não serem selecionadas, mas para ter uma ideia geral de onde elas vêm, o que elas são. Isso veio da começo de 23, que foi essa 8ª chamada, foi basicamente a primeira chamada depois que a gente começou uma editora, porque a gente queria entender justamente esse movimento. O que tem uma revista agora que começou a editora por causa da revista e agora como lidar com a revista sendo uma editora. Então, tem algumas constantes que eu acho legais dentro desse modelo, que desde a nossa 8ª, a gente está na 10ª chamada, que fechou agora. A gente vai abrir a 11ª para meados de junho, julho. Mas dessas 3 chamadas, a gente tem uma constante em número de envios de São Paulo, Rio e Minas. São sempre esses três estados. E a gente está falando de uma revista que o diretor é um cearense, a pessoa diretora de artes é cearense, a pessoa de comunidades é cearense, e tem um outro editor que é paulistano, e mesmo assim, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. Eu acho que é uma constante que me parece sempre ser importante dialogar. Não importa quanto você tente, ainda vai ter essa predominância de vontade e também acaba respingando no material propriamente dito do que é publicado desses 3 estados, que são os estados que mais produzem literatura no nosso viés. E assim, às vezes eu fico pensando no Rio Grande do Sul, mas nem eles aparecem. Paraná também não aparece. É São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. E é isso. Assim, desse lado, são essas pessoas que publicam. E dessas pessoas que publicam, a maioria que eu digo entre 85% e 95% das pessoas que mandam texto para a gente nunca publicaram pela Boio. Então, são pessoas que chegam através de conhecer, um amigo falou, viu no Instagram por conta própria, a maioria por conta própria, que eu acho mais legal, são pessoas que ativamente buscam espaços democráticos de publicação literária, gente que está no Google. Já recebi texto, por exemplo, de Moçambique, um jovem de 21, 22 anos, que achou a Boio de algum jeito, mandou uns poemas que eram poemas bons e que a gente publicou muito por conta própria. Ele apareceu, ele falou, voz atrás. Eu acho que essa, às vezes eu penso muito, a Horta falou dessa relação internacional, eu acho que tem esse lado digital que é bom para fortalecer esses nossos contatos internacionais e ver essa galera da diáspora lusófona também, que está em outros países, gente que estava em Portugal, gente que está na Alemanha, já tive gente de Macau que quis publicar pela Boio, publicou, ou gente que segue, só acompanha e quer ler. Enfim, na parte assim, eu acho que é esse nosso público. E o último dado, eu prometo, é que desse público que quer publicar com a gente, e esse é um dado um pouco mais preocupante para mim, 30% afirmam que leem com frequência a revista. Então, a gente tem um lado de 30% que falam que nunca leram ou que abrem de vez em quando. Tem uns 20% que falam que só vêm pelo Instagram e não abrem o site. Mas a gente tem 30% que falam que leem com frequência e tem uns outros 30% que falam que vêm de vez em quando. Mas como é uma pesquisa aberta, que a pessoa pode mentir, às vezes eu tenho dou um pé atrás quando a pessoa volta sim de vez em quando. Para mim é praticamente um não, mas ok. Então é isso, assim, nosso público é essas pessoas que leem, são 30% da nossa audiência. A Filos é uma revista que surgiu no digital em 2015 e teve sua primeira edição impressa em 2017. E ela começou justamente com convites curatoriais para artistas. Quem já passou pela Filos, a gente tem o Justin Gardner, do Mundo de Sofia, a Herta Miller, Fragata de Moraes, a Marina Silva, o Gio, o Samuel de Saboia, a Celeda Tostes, a Ana Maria Maiolino. A gente tem um recorte curatorial grande para convidar artistas, tanto consagrados quanto artistas novos.
Então, a gente tem também uma seleção curatorial que recebe, através do site da Filos, textos, artigos, ensaios, e vão avaliar esse conteúdo curatorial para entrar nas edições, e os convites que são feitos a parte do nosso grupo editorial. Então, hoje a gente tem colaboradores em diversos países, e eles estão também fazendo curadoria para Filos. Então, todos os dias a gente recebe, tanto na redação, a gente tem uma equipe gigantesca. Temos a Priscila, que é a jornalista responsável da Filos, que está em Recife, junto com a Monique Gonçalves, que faz toda a parte de administrativo nosso, as residências com a Carolina Outra, que fica que mora na Alemanha, a Kátia Gellar, que está em Miami, que está aqui com a gente também, a nossa curadora, principalmente de feiras internacionais, a Carola Trimando, que faz toda a parte de residência. Então, hoje a gente tem um corpo de, inclusive, 12 mulheres que trabalham comigo, e a gente consegue mobilizar essa rede de colaboradores. E os nossos leitores são escritores, artistas, professores, alunos, um público muito diverso que gosta de arte, que gosta de literatura. A revista Filos tem assinatura impressa, as assinaturas digitais são gratuitas, todo o conteúdo é gratuito no site, de todas as edições. Hoje a gente está em circulação em todos os países que a gente colabora. A gente participa de festas literárias porque surgiu também, a partir dessa necessidade de publicar esses grandes autores, publicar-los também em livros, trazê-los para cá. E aí a Filos tem essa ideia de montar a Casa Filos como residência de arte e literatura para percorrer festivais literários juntamente com a editora, para publicar esses autores que também participam das nossas edições. Inclusive o Felipe Franco Munhoz estava na nossa primeira Casa Filos em 2018, lá na Flip também. Depois da estreia, em 2018, também aqui no Flipossos. Então, para a gente é uma alegria voltar e recontar essas histórias de como foi esse projeto de fazer a Filos crescer, e esse público que, na verdade, é uma colaboração mútua entre artistas, as pessoas que escrevem e também os artistas visuais. Então, hoje a gente tem uma leva de artistas, são quase 2.000 artistas que já colaboraram conosco nessas 8 edições impressas, e também nas atividades que a gente desenvolve como curadoria em festivais e feiras também. Ai, Guilherme, suas perguntas sem resposta, né? De onde viemos, para onde vamos, quem somos, quem vai conseguir voltar para casa depois do show de Madonna no Rio de Janeiro, né? Quem são os leitores da Canarana? Bem, eu não sei, e aproveito novamente aqui para fazer o jabá. Eu vendi uma revista Canarana para meu amigo Leopoldo. E se vocês comprarem a revista Canarana depois daqui, eu vou falar, os leitores da revista Canarana é o povo de Poços de Caldas, né, que chegou lá, deu uma moral, né, quis ter a revista em casa, a Canarana, para dar uma olhada no que é, ver quem são os autores. Mas é isso, a gente tem uma tiragem bem pequena, estamos no número 2, tentando aí fazer a revista circular. Eu não tenho os dados que Leopoldo tem, gostaria muito de ter, eu não estou fazendo isso como falso. É muito bom isso, ter esses dados, porque a gente consegue pensar melhor nos próximos números, pensar sobre o próprio fazer e tal, esses metadados aí, né, que a gente vai juntando. Vou tentar fazer isso em algum dia, assim, né? Depois, quando eu me converter, quando eu virar evangélico, eu vou tentar fazer isso na Canarana. E aí, os autores, né, são convidados, a gente não faz chamada aberta, a gente tem uma curadoria, começou comigo e Paulo Ravieri, que é o outro editor da revista, editor da Dark Side Books também, e hoje a gente já tem um conselho editorial, que veio Pérola Matias, a Gelê Medail, Gabriela Mectarian, e a gente vai tentando mesclar nomes consagrados com nomes novos, artistas mais, enfim, estabelecidos, outros nem tanto. É isso, né? Trazer pessoas que são do nosso entorno ali, mas também, às vezes, se perguntar, pô, tá muito panela, vamos tentar chamar uma pessoa que a gente não tem acesso, aí faz o convite, vê se a pessoa topa também, porque é um convite de grego também, porque isso aí a gente vai falar quando vier o financiamento aí. Por exemplo, tem quem colabora com a revista, tem o Felipe Capra, que está ali, ele fez essa aquarela belíssima, trazendo elementos da número 1 para o número 2. Talvez a gente faça isso também no número 3, né? Tipo, chamar um artista para fazer a imagem do índice com elementos da número 2. Enfim, a gente está construindo ainda a nossa curadoria, construindo a nossa proposta. E é isso. Espero que vocês sejam os leitores da Canarana, se é que eu posso ser mais explícito do que isso. Que massa, cara. Revista Horta. A Revista Horta ela tem um conselho de curadoria para cada vetor de arte.
né? A gente tem um conselho de curadoria para artes visuais, a gente tem uma curadoria para textos, a gente tem uma curadoria para fotografia, a gente tem uma curadoria para marketing da revista, que particularmente sou eu, que é minha linhagem de educação, apesar de agora estar fazendo letras, mas trabalho com marketing e publicidade desde os meus 15 anos, desde dos cartões de visita impresso até a parte digital agora, né? E quem lê a Revista Horta? A Revista Horta hoje, a gente, apesar de ter apenas 3 anos, é um bebê, a Revista Horta conta hoje com uma média de edição de quase 60 mil leitores ao redor do mundo. Isso é por conta da beleza da revista? Não, não é. Apesar de ser uma revista muito bela, né? Isso aí eu posso me gabar. Mas é porque os curadores da revista foram escolhidos a dedo, né, nessa estratégia de expansão da revista. E a gente tem, por exemplo, a Joana Pereira de Portugal e a Márcia Ávila de Portugal, que tem a função de espalhar a revista pelos escritores, autores, né, e pessoas que consomem literatura em Portugal. Nós temos o Marcos, que é da Rússia, um moçambicano que trabalha na Rússia como professor, que tem essa missão de levar a Revista Horta para a população lá da Rússia. E a gente tem outros curadores espalhados pelo Brasil, que eu chamo de espiões, né, ali fora do Nordeste, para trazer esses autores e esses leitores para dentro da Revista Horta. Então a gente tem essa pluralidade dentro da revista, porque a revista já foi pensada dessa forma de democratização da leitura e democratização do fazer escrita. Por isso a Revista Horta também tem esse processo do webinar de escrita. Então a gente tem mestres em literatura, mestres e doutores em escrita, para poder transmitir esse conhecimento e fazer cada vez mais pessoas que só são leitoras, fazer com que elas também produzam textos e participem dos editais da Revista Horta, que são gratuitos. E aí hoje, diferentemente, né, do Leopoldo, a gente tem uma máxima das participações do Nordeste. Então a gente tem uma galera de Fortaleza, uma galera de Recife, né, que a gente está conseguindo mudar um pouco aquele conceito, né, do pessoal de Pernambuco que gosta de manter a cultura muito ali dentro dos arredores de Pernambuco. Então a gente conseguiu trazer para uma edição, por exemplo, Cida Pedrosa, que se tornou madrinha da Revista Horta. A gente conseguiu trazer o Antônio Torres, que é membro da Academia Brasileira de Letras, que se tornou padrinho da Revista Horta, né, e um dos embaixadores da Revista Horta para onde ele vai. Então a gente também tem essa função de ser ponte entre o academicismo, né, a leitura do academicismo, e o popular. Então a Revista Horta ela dialoga com esse processo. Então você vai ter, por exemplo, a coluna da Tauana Paixão, que é uma da CEO da revista, onde o artigo dela é extremamente academicista, né? Ela é mestre em literatura, ela vai trazer um texto academicista de literatura. Mas a gente vai ter também uma coluna do Alex, que de academicista não tem quase nada. Entrou agora no curso de letras, mas tem uma linguagem muito mais voltada para o cordel, para os movimentos populares, né, para as revoluções de rua, para a literatura de bar mesmo. Adoro um bar, gente. Quem quiser me convidar para tomar uma cervejinha depois, estou aí. Então, assim, esse tipo de literatura é o que Alex traz para dentro da Revista Horta. Já a Tauana traz uma leitura mais técnica, mais artigo acadêmico, mais esse processo. E a gente vai ter outros colunistas que vão trazer outro tipo de leitura. Temos quadrinhos também, cordel. E as pessoas participam com poesias, com contos, enviam, e a gente faz uma seleção na curadoria. A curadoria nunca é feita por membros da Horta. Os curadores da Horta são curadores para trazer pessoas de fora ligadas à literatura para que façam a votação na escolha dos textos. Então, quando eles voltam nos textos, eles não sabem nem quem são os autores. Então, a gente só envia os textos para que eles escolham os textos de acordo com 5 critérios que a gente estabeleceu, e aí a gente convida professores de faculdade de literatura, doutores em literatura, escritores renomados, para poder fazer essa votação, escolherem os textos e a gente publica na revista. Bacana, legal esse processo. Acho que vale a pena abrir para perguntas, então se alguém tiver uma pergunta, daqui a pouco a gente pode levar o microfone, tá? Tem uma lá já atrás. Então, enquanto leva o microfone, eu queria insistir um pouco para a gente falar, talvez seja um assunto meio chato, mas eu acho importante, da gente falar do aspecto de organização profissional das revistas, né? Como é que funciona o financiamento?
Tem remuneração para os colaboradores? Vocês participam de editais, leis de incentivo? Tem patrocínios? Como é que se dá esse aspecto de organização profissional e financeira das revistas? Leopoldo. Como sempre, eu começo, quando a pergunta boa é boa, quando é ruim é de lascar, mas é isso. Financiamento é uma questão delicada para a gente, porque no começo da revista não era uma preocupação tão séria como você vai financiar pessoas querendo botar textos no site. A gente tinha, de 2020 a 2022, a gente praticamente publicava no site gratuito. O custo era o domínio de R$ 9,99 por mês. Eu tinha um outro emprego, era jornalista, então era um sistema que saía do meu bolso e não era algo que doía de forma alguma, porque a gente não pagava as pessoas que colaboravam no site, por falta de verba geral, mas também porque, enfim, era um processo tão pequeno, a gente tinha 100 seguidores, aí depois 200, 300. Na época não fazia nem como pensar em algo que pudesse remeter a isso. Só que depois a gente virou editora. Em 2022, a primeira revista física nasce também como um processo editorial de uma revista editorial. E a primeira edição a gente teve essa preocupação foi uma chamada aberta também, foi uma chamada mais rigorosa, a gente pegou bem menos textos e a gente pagou cada autora selecionada nesse momento, a gente pagou uma verba que, na minha opinião, é simbólica, não era um valor que, enfim, valia pelo texto em si, mas o que a gente tinha para oferecer, que além de fazer a revista, que era custear a gráfica e tudo mais, a gente também dava R$50 por pessoa, porque era um processo que dava para financiar na época. 25 pessoas, então assim, se a gente fosse fazer e tentando sempre manter um preço de revista que não fosse abusivo. Porque aí você pode bater um financiamento que seja maior, você pode pagar mais se você cobrar mais pela revista. Era uma preocupação nossa que ela fosse acessível. Ela é gratuita, online gratuita e tudo mais, ela tem um valor então, que é praticamente para pagar a gráfica. A segunda edição, eram 100 pessoas que foram chamadas. Essa a gente não conseguiu financiar da forma que a gente queria. A gente mal e mal conseguiu financiar a impressão. A impressão foi feita a partir de crowdfunding, as pessoas podiam lá, compravam e tudo mais. O que a gente deixa nas revistas, como são revistas anuais, a gente coloca o nome de todo mundo que apoiou a Boio Editora durante o ano inteiro. Então, as últimas páginas da revista é uma lista de pelo menos 800 nomes de pessoas que compraram qualquer coisa da Boio no ano 2023, nessa revista 2. São 829 pessoas. Então, assim, a gente aproveita essa revista como um momento de agradecer pelo apoio geral, mas não é algo que a gente prevê lucro para a revista, a gente não tem uma verba. Ela é um projeto que acabou virando algo para ajudar e fortalecer a editora. O que a gente tem é um financiamento editorial, que a editora vende livro, paga as contas vendendo livro, não tem financiamento externo. A gente nunca foi atrás de edital brasileiro. A gente tem alguns apoios de edital da Suécia, algumas coisas que vieram da Itália, Noruega bastante. Então, assim, não tem edital brasileiro, mas tem outros lugares que ajudam a financiar a tradução. Mas o custo de impressão e tudo mais é modelo tradicional de editora independente. A gente vende livro para poder pagar as contas e a gente contrata pessoas para poder ajudar a vender mais livros, para poder pagar as contas e crescer mais a editora. Então é isso. Como revista, a gente continua nesse modelo de financiamento que é o que parte a partir da editora. A editora ajuda a financiar a revista e a revista existe por uma paixão de aumentar o número de vozes dentro desse mercado o máximo que der. A Filos surge no digital e depois vai para o impresso, e esse processo tem muito a ver justamente com esse lugar de tentar organizar a periodicidade da edição e tudo mais. E hoje a gente tem esse fundo editorial a partir da editora da Casa Filos, que é a nossa editora, que publica livros e faz curadoria para festivais literários, para feiras como a SP Arte, Arte Rio, Arte Basel. Então, a partir disso, a gente cria esse fundo para as edições. A Filos Impressa hoje tem assinantes, então grande parte dos custos é custeado pelos assinantes, então a gente já tem assinantes que vão custear aí o processo editorial das revistas, ou seja, uma por estação, além de projetos de fundos institucionais, editais públicos, como Lei Rouanet, e alguns mecenas também, ou empresas parceiras que apoiam projetos específicos, como, por exemplo, a Comme des Garçons, a Ambev, o Instituto Inclusarte, no Rio de Janeiro. Então, hoje, as bases financeiras, tanto para Filos quanto para Casa Filos, uma parte dos fundos editoriais, uma parte de mecenato e uma parte de projetos de patrocínio também, privado.
Esse papo de dinheiro é sempre complicado. Acho que para todo mundo em vários âmbitos, né? Desde pagar a conta do jantar até pagar o cachê do colaborador, né? E Leopoldo estava falando que deu um valor simbólico. O problema é que parece que todos os valores são simbólicos, né? No mundo de publicações hoje, assim, mesmo de grandes veículos, né? Falando dos grandes jornais, grandes revistas. Se vocês souberem os cachês, eu não vou pesar tanto o papo assim. É um negócio bem esquisito, tá? É muito baixo. É muito baixo. É muito esquisito. E a nossa revista Canarana ainda está no processo de se estruturar nesse sentido, né? A gente não tem chamada aberta, por exemplo, porque a gente não tem estrutura para ler a manancial de textos que chegam, né? E também a gente não montou ainda o negócio, se é que há negócio em revistas literárias, para ver como é que vai ser o lance de remuneração e tal. Mas estamos nesse caminho, estamos construindo. O nosso momento agora, né, é sempre uma história. A Canarana não está pronta, é o número 2, né? O papo no número 8 vai ser outro. A Filos está em qual edição? 8ª impressa e a 84ª digital. Então, assim, são momentos diferentes e tal. A nossa linha temporal se cruzou nesse contínuo no qual a gente está criando ainda, né? Tentando fazer um negócio bonito. A gente está fazendo um troço bonito aí para ver se vocês curtem, né? Qual vai ser a circulação em feiras e, enfim, distribuição, Poços de Caldas está na nossa história. E é isso, está se construindo. Seria a minha resposta. Bacana. A revista Horta, ela tem algumas formas de contribuição que eu não vou chamar de financiamento, porque não há um financiamento, na verdade é essa. A revista Horta nunca participou de um edital nesses 3 anos e nem teve apoio de nenhum poder público nem privado, vamos dizer assim. Tá? Todas as pessoas que colaboram com a revista Horta são voluntários. Temos alguns aqui que participam, né, Lívia? É a primeira coisa que eu digo para as pessoas, gente, aqui o trabalho é voluntário. Se chegar um dia, faz parte do sonho do Alex, né? Eu quero que a revista Horta se torne uma revista milionária, assim como a Playboy um dia, quem sabe? E aí, quando se tornar, a gente sai pagando a todo mundo. Mas até lá, a gente vai trabalhando com voluntariado. Não porque o Alex quer e gosta, porque o Alex quer também receber da revista Horta, que até agora só saiu do bolso, né? Mas qual é a forma que a gente tem de beneficiar as pessoas que participam da revista Horta? Vou dar uma na prática, né? A Flipostos convidou a revista Horta na pessoa do Alex. Eu tenho que levar uma galera. Né? A Flipostos tem que levar a artista plástica, a Flipostos tem que levar a colunista, que também é escritora, que trouxe o livro dela para mostrar para vocês, para tentar vender o livro dela. A gente trouxe a outra colunista que é de fotografia para mostrar o trabalho dela, então ela está aí tirando foto de todo mundo. Quem quiser contratar pode convidar a Amanda, porque é a forma que a revista Horta tem de beneficiar as pessoas que colaboram com a revista Horta de alguma forma. Eu estava até conversando com você ali nos bastidores, que hoje o motivo, né, e o principal objetivo do Alex é aparecer menos na revista Horta e deixar que as outras pessoas apareçam. Por quê? Porque o Alex já conseguiu adquirir aquilo que ele gostaria como artista. Né? Eu já adentrei algumas academias de letras, sou membro imortal da Academia de Niterói, né? Já vendo meus livros de forma tranquila, já tenho meus poemas publicados em outras revistas internacionais. Então, assim, como artista, eu já estou satisfeito. Não vou me tornar um Braulio Bessa da vida, mas já estou satisfeito. Mas eu quero que os outros autores que têm seus textos publicados na revista Horta possam estar na Flipostos no ano que vem, possam estar na FlipF, na Bienal, mostrando seus livros. E a revista Horta acaba se tornando uma porta ou uma ponte entre esses festivais e esses autores, esses artistas que participam da revista. Esse tem sido o nosso viés de contrapartida. E financiamento para a revista tem sido a venda da revista de forma impressa, mas no sistema POD, que hoje as editoras estão fazendo muito isso, que é, eu envio o arquivo para a editora, que é a Meta Brasil, que entrou como parceira, ela coloca a revista no formato digital lá no site deles. Quem quiser a revista impressa vai lá, compra a gráfica, imprime, envia, e a gente só recebe um royalty de 5%. Pronto, é o único financiamento que a revista tem. E vou dizer, tá bom,
não tá, mas a gente já consegue produzir bastante coisa dessa forma, né? Eu estou muito feliz hoje porque não é o Alex que está aqui. O Alex está aqui, tá a Shirley, tá a Amanda, tá a Lívia com toda a sua família e tem uma galera acompanhando a Flipossos que já estão sonhando em ano que vem o Alex não estar aqui e eles estarem representando a revista Horta. Então eu acho que é a forma que a gente tem de fazer esse viés de mão dupla entre a revista e aquilo que a gente almeja para o futuro. Legal. O Alex mencionou POD, né? Só para esclarecer, é um processo editorial, né? Que chama Print on Demand, impressão sob demanda, que a pessoa compra, né? Um livro ou uma revista, no caso, num site, né? Numa livraria virtual. E o livro é impresso a partir da compra, né? E não no sentido tradicional, quando as editoras geralmente imprimem, né? Primeiro para depois vender. Bom, vamos passar para as perguntas aqui. Eu vou pedir para a gente ser o mais conciso possível para todo mundo conseguir participar. Acho que tem a Isabela aqui. Começa depois comigo, o nosso amigo então? lá atrás. Vou fazer um 2 em 1. Eu ia perguntar um pouco sobre como viabilizar. Primeiro, enquanto pessoa que tem um projeto literário, Elas na Escrita, já pensei em transformar em uma revista. Vocês falaram um pouquinho, então, da parte financeira, eu vou pular isso. Mas como viabilizar, talvez, esse início, que seria o ponto essencial para iniciar uma revista literária e transformar isso realmente num projeto que consegue ganhar vida. E o 2 em 1, enquanto autora, o que seria legal enquanto texto? Que vocês consideram um texto bacana para receber, para entrar na curadoria da revista? E o que seria legal um contato, para entrar em contato e entrar na revista, fazer esse primeiro caminho, esse ponto de partida para vocês? Então, vai aí uma pergunta de projeto literário e uma enquanto autora. Posso? Tá. Então eu vou responder. Alex. Vamos lá. Eu acho bacana que, assim, para a primeira pergunta, comece. Não tem uma fórmula. Pelo menos eu nunca encontrei. Tá? Meta a cara e faça. Tá? De início vai se tornar muito difícil. Pelo menos foi assim comigo. Acredito que tenha sido, né, com todas as revistas literárias que eu conheço no mundo. Né? Precisa ter bastante coragem. Tá? Não estamos num mercado editorial que valoriza a publicação de revista. Então você precisa de coragem. Se você for louca o suficiente, meta a cara. Quero ver sua revista no futuro. Tá? E segundo a questão de texto, a revista Horta tem uma coisa que é interessante. Eu não vejo muito em outras revistas. Eu costumo dizer assim, o escritor, o autor, ele tem que ter a preocupação de escrever. Pega lá o texto que está na imaginação e escreve. Tá? A gente vai receber esse texto, a gente percebendo que é um texto que possivelmente possa não estar pronto, nossa equipe de texto vai entrar em contato com o autor e vai dizer: posso lhe dar esse suporte para que melhore o texto e eu quero o seu texto na revista. E aí essa equipe vai dialogar com você, né, nossos mestres, doutores em literatura, vai dialogar com você durante uma semana, vai trazer esse fomento para a sua escrita, vai lhe trazer essas ferramentas e vai colocar o seu texto na revista. E aí você vai ver esse processo de amadurecimento na sua escrita. Então, na revista Horta, a gente não tem o texto perfeito. A gente quer realmente que as pessoas enviem, a gente ajuda na escrita e a gente publica dentro da revista. E a Boio, por exemplo, tem chamada aberta, né? É isso? Sim, a gente tem chamada aberta, mas a gente também apoia. No começo, é uma questão de muita coisa na vida, é gerenciamento de tempo. No começo da Aboio, quando a gente era uma revista, e era uma revista digital, estritamente digital, a gente pegava o texto, a gente preparava, dialogava e tudo mais. É um processo que eu acho muito respeitado, eu acho lindo assim, mas hoje em dia a gente não consegue mais ir além de uma preparação ou uma revisão ortográfica. A gente não consegue ficar dialogando muito porque não é algo que cabe no tempo. Então, quando a pergunta é como começar uma revista, gerir tempo, porque a única resposta certa é ter que dançar dançando. Você começa a revista com o que você tem. Normalmente, assim, 2 pessoas de editorial, uma pessoa de arte já consegue resolver isso. Se você for as 2 pessoas em uma só, ótimo. Você consegue começar uma revista de várias maneiras. Eu tenho amigos, que nem eu vou citar aqui, um que é o Lucas Ferreira, que começou uma revista chamada Editora Fictícia, que é uma editora que não existe, só existe no Instagram como card e plaquetes. É uma editora, é uma revista literária que ele começou usando arte do Canva e convidando os amigos dele, que chegou a um lugar que hoje é legal, é muito bonita, é uma ideia. Não tem site. Eu falo, Lucas, cria um site. Ele fala, eu não sei.
eu vejo você passando perrengue com o seu site, eu passo muito perrengue. E ele fala, eu não vou criar, eu estou bem aqui com o meu Instagram. Então ele fez isso, tem uma rede de apoio, tem uma galera que publicou, eu publiquei por ele, que eu falei, cara, eu gostei do conceito, uma editora que não existe, numa rede social que é efêmera, para uma revista literária que já tem uma vida esquisita. Porque a vida da revista literária é uma vida esquisita. A gente nasce, publica gente do Rio de Janeiro, estagna e morre. Assim, essa é a vida de revistas literárias do século XX, assim, estritamente literárias, poéticas. Então, assim, a minha ideia é começa, e sobre a autora e como fazer para ser lida, para ser publicada, aí é muito a questão de conheça o que a revista procura, lê a revista. Sempre a melhor dica para qualquer processo editorial, eu falo isso como editor, eu falo isso como pessoa que cuida de editor de livro, de revista, leia, acompanhe, respeite o trabalho e fala assim, ó, eu gosto ou gostei de tal autor. Tem muita gente que chega para mim e fala, eu descobri tal autora por causa da revista Boio e eu quero publicar com vocês porque eu gostei muito do trabalho dela, comecei a acompanhar, falei, quero estar aqui também. Então, assim, a curadoria, o olhar, o viés é muito... É um organismo vivo. Ela vai mudando e vai acontecendo e você tem que acompanhar isso com interesse genuíno, não só profissional de quero estar ali, preciso estar ali, mas quero fazer parte, quero acompanhar, quero estar na história desse projeto, quero ser uma pessoa que respeita essa equipe. Legal, obrigado, Leopoldo. Tem uma pergunta lá no fundo. E depois... Isso. Depois aqui. Obrigado, pessoal. Momento muito bom para Poços de Caldas tê-los aqui e trazendo de maneira tão transparente essa experiência. Eu gostaria de perguntar o seguinte, a gente ouve já há dezenas de anos aquele discurso, o livro impresso vai morrer, a revista impressa vai morrer, mas as estatísticas, inclusive internacionais, mostrando o crescimento do número de leitores de livro físico no Brasil. A gente vai vendo números espetaculares em feiras do livro, como a Flipossos e outros diversos eventos. Gostaria de perguntar aos senhores, como é que os senhores avaliam o poder da mídia digital e o poder da revista impressa, vendo muitas nascendo agora? Eu penso em Poços de Caldas com perto de 200 mil habitantes. Se a gente procurar os provedores de internet, a gente não tem metade da população como assinantes. Então, a revista impressa, o livro impresso, tem o seu lugar, sim, tem o seu respeito, sim, e eu acredito será de eterno. Gostaria de ouvir a opinião dos senhores. E para a amiga ali que perguntou de como começar uma revista, eu estou me lembrando de alguém que disse assim, olha, é melhor o feito que o perfeitíssimo não feito. Tem que começar. Obrigado. Obrigado pela pergunta. Mas eu queria dizer isso, assim, depois da sua resposta. Não só para... não só para ser lisonjeiro, mas eu acho que, pô, Guilherme, seria legal você falar um pouco sobre isso. Assim, ele vai falar, porque a gente pode ter teve a sorte de ter o Guilherme como mediador, e ele observa isso daí de um ponto de vista mais privilegiado do que o nosso, assim. Eu acho que seria bom, eu queria te ouvir nisso, assim, só queria marcar isso. Eu queria agradecer a pergunta, eu acho que é justamente um panorama mesmo de olhar o que tem sido feito nesse cenário literário, pensando na Filos e nessa mesa de hoje, nas mesas de tantos festivais que a gente já fez. O ano que vem a gente vai fazer 10 anos como revista literária e temos 8 agora como casa editorial. Então, nesse período, o trabalho de levar uma revista literária à frente e construir edições sólidas e como, né, fazer isso acontecer desde o começo vai muito nesse lugar do preste atenção na sua curadoria, faça uma boa curadoria, chame bons colaboradores para essa revista e não seja o gargalo da sua empresa no sentido de produzir e de demandar coisas na produção editorial. Ela tem que ser coletiva. E eu acho que vem nesse lugar esse olhar sobre as coisas que também vão surgindo. Vão surgindo porque é coletiva. Parte da ideia de alguém, de um ou dos outros, em produzir algo que vai precisar da colaboração também do outro, né? É uma literatura também com lugar de alteridade ou dessa participação do outro mesmo, né? Vamos parafrasear aí o Jorge Luiz Borges.
mas vem muito desse lugar do coletivo. Eu acho que é esse o ponto que faz com que as coisas sejam duradouras, porque ela vai sendo mantida pelo interesse dos outros também. E aí chega um ponto que o projeto já se torna uma coisa mais social e as pessoas esperam e elas querem ver, e aí você fomenta também o que é o público. Então, vem nesse lugar da curadoria colaborativa que vai surgir, querendo ou não, na curadoria das revistas literárias. Perfeito. Bom, se eu puder acrescentar alguma coisa, eu vivi toda a minha carreira no jornalismo foi dentro da crise, né? Dentro da crise do jornalismo. Então, desde que eu comecei a trabalhar, o jornalismo está em crise e os jornais impressos, né, e as revistas impressas, quando a gente pensa nas grandes revistas, né, de jornalismo mesmo, nas revistas da Editora Abril, por exemplo, passaram por uma crise inédita na sua história e diminuíram de tamanho e perderam dinheiro. Então, assim, a quantidade de dinheiro que circulava nesses meios, nesses veículos, diminuiu muito. Então, isso é um fato, né? E aí é difícil você resolver essa questão, porque para fazer, especialmente jornalismo, né, de qualidade, você precisa de dinheiro. Então, é uma coisa que a gente ainda está resolvendo, está atravessando e está passando, né, de alguma forma. Eu acho que a gente ainda não chegou numa resposta, né? Experiências internacionais relacionadas a número de assinantes e outros fatores já mostram alguns caminhos, mas eu sou meio pessimista, né? Então é difícil para mim falar alguma coisa em público assim que seja um pouco animadora. Então esse é um aspecto, né? Outro aspecto é que mesmo durante esses anos, esses pelo menos 20 anos de crise, algumas revistas continuaram existindo ou surgiram, né? A gente está aqui hoje com 4 talentos do mundo editorial, do mundo do jornalismo e de outras origens, né, como a gente falou no início da mesa, que se dedicaram a criar revistas literárias impressas no meio digital, buscando formatos híbridos. Então, em todos esses anos de crise, né, para não deixar só uma mensagem totalmente pessimista, pessoas se mobilizaram para criar e para trabalhar nas revistas, né? Então, eu acho que isso também mostra e ensina alguma coisa para a gente no meio desse cenário que não é favorável, né? Não é difícil. O Alex citou que o mercado editorial brasileiro não é um mercado, principalmente nos últimos anos, né? Nos últimos anos, não é um mercado que gosta de revista, que está voltado, né? E que tem mecanismos estruturados e construídos, tanto nos poderes públicos quanto por entidades privadas, né, não é amigável nesse sentido. Esse contexto não é muito amigável. Mesmo assim, as pessoas estão fazendo, existem. E, se eu puder falar alguma coisa, sim, eu olho para o futuro e vejo um período melhor do que os últimos 15, 20 anos. Só colocar um adendo, isso é muito bacana de a gente falar sobre isso, que quando a gente vai olhar até essa questão de registro de uma revista, um pouco mais complexo do que um registro de um livro. Hoje, em um livro, você vai pagar R$22 no ISBN e você vai mandar com 2 dias você está recebendo um ISBN. O ISSN, que é para a revista, tem uma burocracia que é um pouco mais dolorosa, né? Então, tem essa questão que também vem nesse viés. E essa questão do morrer ou não, eu estava dialogando isso na agência de marketing, que o pessoal está assim, inteligência artificial chegou, vai acabar com os designers, né? Vai acabar com o processo de marketing. Eu não acredito nisso. Eu acredito que as revistas e os outros mecanismos vão dialogar com outras linguagens. E a linguagem tecnológica, infelizmente ou felizmente, está aí e vai se aprimorar cada vez mais. E acredito que as revistas vão ter que dialogar com essas outras linguagens. E acho isso importante. A própria língua portuguesa, ela só existe hoje como a última flor de Lácio, né? Porque ela aprendeu, diferentemente de outras linguagens, a se modernizar ao longo dos anos. Então, é a última língua do planeta, o último processo do planeta, que é descendente direto do latim. Por quê? Porque ela conseguiu se reinventar ao longo dos anos. Então, as revistas literárias vão ter que passar por esse processo. É natural e eu acho que é benéfica. Agora, a gente vai precisar passar por esse processo.
Perfeito. Eu só discordo de quase tudo que foi falado pelos dois aqui, mas eu só vou pegar em uma coisa. Pegando se o livro morreu ou não morreu e tal, que o Guilherme falou que a gente está nesse momento de não saber muito bem as respostas disso e tal. Mas eu acho que para manter uma revista de bom conteúdo, né, uma curadoria boa, textos inovadores, com pessoas de fora do Brasil e tal, você só precisa de um banco. Tá tranquilo, assim, a resposta para mim é essa, né? Se você tem um banco, dá tudo certo. Tá bom. Você conseguiu ser mais pessimista que Vamos, mais uma pergunta aqui, por favor. Boa tarde, gente. Muito bom, né? Especialmente muito bom essa mesa. Meu nome é Júnia Paixão. Eu tenho uma revista literária. Eu edito uma revista literária junto com um grupo de amigos e também nesse movimento que começaram todas, né? Assim, nessa vontade da divulgação, da democratização do acesso. E eu queria falar duas coisas, né? A questão do financiamento, tudo vocês já falaram. E eu vejo muito assim em pesquisas, eu tenho muitos amigos e amigas que são das universidades, da academia, e que sempre recorrem a periódicos, né, que existiram para poder fazer vários resgates que estão sendo feitos, principalmente da literatura feita pela mulher, né, que foi silenciada, dos negros. Então, esses periódicos são importantes nesse momento de resgate. E aí eu queria ouvir de vocês, se vocês concordam com isso, e que, por exemplo, qual seria melhor, né, o físico, porque, por exemplo, a minha eu ainda não tenho condições de fazer físico, não tenho financiamento, não tenho como ainda, né? Mas, se vocês veem essas revistas, principalmente as físicas, como esse repositório, né, desse momento atual, é uma fotografia da literatura nacional contemporânea agora e um lugar de experimentação também, né? Porque a gente vê muitos autores antes de lançar um livro, antes de se aventurarem no caminho editorial, eles recorrem às revistas para ver se aquilo ali funciona, se aquilo ali tem leitor, se aquilo ali vai agradar, né? Então é um caminho muito interessante nisso, né? A minha revista, a gente fez uma chamada também, recebemos textos do Brasil e de fora do Brasil, porque eu acho que é o momento que as pessoas estão atentas, principalmente os escritores que estão começando, eles estão atentos a esse tipo de publicação. Então, assim, mas a minha pergunta é essa, assim, é a revista como repositório desse retrato editorial e esse retrato literário contemporâneo desse tempo de agora, né? Como chama a sua revista? Chama Alpendre Literário. Só um comentário, assim, complementando o que você vai falar antes da resposta dos colegas, é que eu acho que uma revista literária não é um retrato da literatura como tal momento, ou pelo menos não deve ser vista como um retrato. Para ela ser uma revista boa mesmo, para ser uma revista da hora, ela tem que ser uma máquina fotográfica, ela tem que fazer uma nova maneira de fazer fotos, né? Não é simplesmente fazer uma fotografia do negócio, ela tem que se pensar como lugar de experimentação, trazer outras coisas, colocar um espaço ali de efervescência que seja um novo modo de encarar as coisas, senão realmente ela é um retrato. Quando é retrato, para mim, não funciona muito. Ela tem que, né, propor uma nova estrutura, digamos, imagética, sensorial, algo nesse sentido, mais para máquina fotográfica do que para retrato. A revista, ela é um documento, né, no final das contas. Ela serve àquele lugar do acervo também, ao ser periódica e ao catalogar um conjunto de pessoas, artistas, escritores que foram ali curados para esse universo. Então, essa fotografia seria, eu acho que, esse lugar do retrato, do que se faz. Pensando no que a gente faz na Filos, a gente sempre pensa uma curadoria evergreen, que as pessoas sempre possam pegar o editorial e acessar aqueles artigos e textos e eles estejam ali sempre fazendo sentido dentro daquele diálogo, daquela questão. Então, acho que também vai muito nesse lugar do que se vai colocar e se passar em revista, né? Essa é a função da revista, passar temas em revista. Então, vamos revistá-los de alguma forma e revisitá-los também a partir de outras questões e pontuações.
É bacana, né, essa questão da criação de novas revistas. E eu acho que falta um pouco nas revistas literárias, não conheço todas, mas das que eu acompanho, esse prazer de dialogar com outras revistas. Por exemplo, na FlipF que a gente participou de uma mesa com a revista Miolo, que é uma revista de estudantes da UFBA. Né? Na edição seguinte da revista Miolo e na edição seguinte da revista Horta, a gente fez um paralelo dentro da revista falando da revista Miolo, e eles fizeram um paralelo falando da revista Horta. Por quê? Legal. Porque quando a gente está falando de revista, a gente não está falando de concorrência. A gente está falando de formação de público, formação de plateia, formação de leitores e formação de mercado. E não o mercado que a gente está falando de financeiro. Porque, na verdade, se a gente entra para o mercado da revista literária e acredita que vai ficar rico com isso, eu acho bom olhar a história das revistas literárias, principalmente no Brasil. Nenhuma delas ficaram ricas nesse processo. A gente fala de uma formação de mercado, de pessoas que pensam literatura convergente. Eu acho que a revista literária ela precisa convergir com o tempo atual, visando o futuro. Né? Então a gente não pode fazer um recorte apenas. A gente tem que convergir, a gente tem que dialogar. E se a gente for fazer um resgate da história nacional, todo grande movimento histórico no Brasil tinha como uma das suas bases uma revista literária, pelo menos. Então, quando você criar a revista literária, pense que essa revista literária ela precisa servir de base para um movimento revolucionário dentro do cenário atual. Então, foi assim que eu pensei a revista Horta, e eu tenho certeza absoluta que isso passou na cabeça de cada um desses cabeções aqui pensantes. Né? E cada um no seu tempo, cada um com 2 anos, 1 ano, 10 anos, 30 anos, mas cada um pensou que aquela revista poderia fazer aquele sonho do artista, né, que é modificar o mundo de alguma forma. E eu acho que eu pensei a revista Horta dessa forma e tenho visto essa mudança, nem que seja na minha equipe, nas pessoas que estão ali em torno da minha comunidade, nas pessoas que estão em torno da minha família, e eu tenho visto que cada um da revista Horta está levando isso para a sua própria comunidade. Eu acho que a revista literária tem esse poder, precisa se utilizar desse poder e tem essa função de modificar esse processo e convergir. A gente precisa convergir. Né? É aquele paredão, eu vi uma imagem hoje no Instagram que eu achei fantástico, que é uma exposição de um artista plástico. Ele diz assim, o peso de um livro, aí tem uma paredona de bloco e a parede está arrombada assim no meio. Então, o peso de uma revista na atualidade deve ser esse. É o do convergir mesmo, do murro em ponta de faca. Vai doer, mas é isso aí. A gente nasceu para isso. É interessante a sua leitura, porque, por coincidência, eu estou fazendo uma pesquisa, assim, eu estou fazendo um mestrado no departamento de letras, de teoria literária da universidade lá, e a minha pesquisa é sobre reunir artigos do Antônio Cândido, que tem uma ligação aqui, né, com Poços de Caldas, para o suplemento literário do Estadão, do Estado de São Paulo. Foi um suplemento que existiu entre os anos 50 e 70. Enfim, eu estou reunindo os artigos dele. E aí, no começo da carreira dele, ele mesmo, nos livros, ele falava, tem alguns artigos para a imprensa, para revistas, para o suplemento, que não valem a pena. São artigos que foram escritos ali no calor do momento e tal, e que não vale a pena ser reunidos em livro. Aí, ele, no meio dos anos 60, ele faz uma resenha de uma série de volumes, que, se não me engano, chama Diário Crítico, do Sérgio Milliet, que é um outro crítico literário lá, que é uma série de 8 volumes da crítica literária do Milliet, da crítica literária completa. Então, tudo que ele publicou nos jornais e revistas. O Antônio Cândido lê esses volumes e fala... E aí ele muda de ideia. Ele fala, não, na verdade, eu acho que vale a pena reunir tudo e estudar e ver. E ele fala mais ou menos parecido como você falou, no sentido de registrar o que está acontecendo, mas também de ter ideia da produção do próprio crítico, né, do próprio autor. Então, é interessante essa reflexão. Mais alguma pergunta? Vamos? Pode ser, a gente está indo para a reta final já, beleza? Ali, ó. Alô, alô. Não, na verdade, eu não queria fazer uma pergunta.
Eu queria desejar uma boa estrela, porque, olha, eu sou colaboradora da revista do Jorge, que eu considerava nova, né? Mas esses 3 novíssimos, então é emocionante realmente ver que, com toda a crise e tudo, tem os brotos nascendo, né? Então eu queria desejar boa sorte. E ficou uma coisa que esse menino de branco, o Igor, ele falou, que me chamou a atenção, assim, que para a gente fazer uma revista impressa e super bem, internacional e tal, tem que ter um banco. Então, eu vou te falar que muito mais do que um banco, a gente tem que ter... sabe o que é mais do que um banco? Muito mais? Amigos. Amigos artistas apaixonados. Isso vale muito mais do que dinheiro, porque a gente chega em todos os lugares do mundo. É uma riqueza imaterial. E a gente tem que acessar. Agora, vocês que estão começando... Acho que está num momento de enxergar essa riqueza. Eu tenho certeza, principalmente ele da Bahia, já sabe do que eu estou falando. Tem coisa que você fala, como? Não vou conseguir. E aí, através dessas redes, que é a amizade, que é o amor à arte, que é essa paixão, a gente chega no infinito, que às vezes o dinheiro não paga. Então, boa sorte e vida longa a revista de vocês. Só para completar, já que ela entrou em conexão baiano astral aqui, né? Branco na sexta-feira, eu também sou de Salvador. Tem um tambor, foda, hein? Não sei, não, dica por você, não vou rodar nada não, que tô de boa. Mas eu também, eu realmente concordo com você com isso daí. Eu acho que todos nós aqui, né? Você tá desde o início também, né? Da formação da Filos. Montou. Teve muito amigo, né? No início, eu acho que com o Leopoldo, não tem como você fazer uma coisa sem grana, né, Alex? Tipo, no início, sem ter essa amizade. Eu tô com você total, assim. E eu acho que a revista é um ótimo lugar para fazer amigos, né? Aqui, trocar ideia, né? Continuar. O negócio do banco que eu falei... é mais uma questão do longo prazo, né? Porque você vai fazendo uma revista, né, pensando sempre em números... Ninguém quer acabar com a revista aqui, imagina, né? A gente pensa sempre em números ad infinito, entendeu? E, como eu disse, a revista é um ótimo lugar para fazer amigos, mas também é um ótimo lugar para fazer inimigos. Então, assim... eu gosto da sua visão, eu penso assim, acredito nisso, estou com esse substrato, porque senão eu não estaria aqui... Mas eu não consigo também deixar uma perspectiva realista, digamos assim, entre a utopia, o pessimismo, uma ideia de realismo, entendeu? E é claro que não precisa de um banco, é o único caminho, é um banco? Não, só que são momentos diferentes de fazer revista, né? É como você falou, a crise das revistas abriu, etc. Porque assim, você consegue montar um negócio de revista. Você tem uma estrutura lá e tal, mais ou menos, depois que a amizade foi. As coisas mudam tão rápido hoje, com a próxima rede social, que a gente não sabe se vai ser um tipo de Instagram misturado com Facebook, ou TikTok, vídeo, que qualquer estrutura dessa que você faz ao longo do tempo, ela pode ruir, como ruíram as revistas. A gente, né, as revistas clássicas aí, o Grupo Abril, aquele pessoal que ficava vendendo revista na rodoviária, nos lugares, nem isso mais existiu. Aquilo já era crise, hoje é outra coisa. Então, assim, quando a gente chega nesse papo, assim... já não tem muito a ver com amizade comigo, tem a ver mais com aquela visão meio que você estava falando de um longo prazo um pouco complicado. E se a gente não colocar isso na conta, a gente vai se dar mal, entendeu? A gente tem que ter a consciência disso, eu acho. A equação tem que levar essa variável aí. Mas eu amo meus amigos, quero fazer amigos, estou aqui livre para fazer amigos, tomar uma cerveja, como você falou, e é isso. Mas muito obrigado, eu gosto, esse axé é muito bom. Legal, vamos lá, para a gente concluir. Planos futuros e considerações finais, mas também onde a gente encontra as revistas. Leopoldo. Plano futuro é fazer a próxima edição, continuar trabalhando na revista até o momento em que... Eu sinto nessas conversas, eu tenho
talvez uma falta de romantismo, de não achar que é nem uma câmera, também não achar que é um processo de coração. Desde o começo da Boio, editora, e a revista já existia, mas é um processo de viver de livro, viver de literatura e viver vivendo materialmente da produção literária. Então é um processo que tem um objetivo, tem um negócio de, sim, precisa de dinheiro. Então a revista ela vai continuar existindo até o momento que ela der muito prejuízo. Se ela algum chegar nesse momento de dar muito prejuízo, a gente repensa. Mas assim, a ideia é que vire uma Granta da vida, que era uma revista britânica que começou em 1890 e até hoje está livrando aí, que tem edições e tudo mais. Mas é uma revista no limite comercial, feita a partir de uma visão dentro de uma editora, que é uma empresa, que precisa pagar contas, que tem funcionários. Então, sim, a gente tem uma paixão pela literatura que move tudo e tem um plano de viver de literatura. Essa é uma missão que eu acho importante na Boio, que eu também tento ser meio que evangelicalista. Eu vou batendo na porta de editoras parceiras e falo, vamos aqui, me mostra seu business plan, vamos, te ajuda a montar, para a gente poder ter um financeiramente mais estável, para poder produzir mais livros no futuro e pensar a longo prazo. Quando o Igor falou que ele queria precisar de dados, eu falo, me chama, eu faço isso na amizade, de graça, assim, eu chamo, deixo aberto, inclusive. leopoldo@boio.com.br, meu e-mail, você manda, se tem uma editora no interior da Paraíba, eu preciso de ajuda para poder montar, saber quanto custa um livro, converso, eu te digo, falo tudo, eu dou aula disso, eu gosto de falar disso, porque é um processo de profissionalização do mercado literário, mercado editorial brasileiro que está faltando, e que funciona para todo mundo, porque se eu ganho dinheiro, eu compro a revista do meu amigo Igor. E se o Igor ganha dinheiro, ele compra minha revista. Se o Alex ganha dinheiro, ele compra mais revistas literárias. O Jorge, eu posso comprar todas as filos, posso assinar filos. Eu assino vários canais de YouTube. Eu só apoio vários canais de criadores de conteúdo, pensando nisso. Assim. Então, os próximos passos é continuar enquanto fizer sentido econômico e quando não fizer mais, a gente repensa o modelo, mas eu tenho muita fé de que vai fazer sentido econômico, não no sentido de dar dinheiro, mas de não dar prejuízo demais, não sair quebrando as pernas, não fazer com que o Leopoldo e toda a equipe tenha que mudar de emprego. E você encontra a Boio no site aboio.com.br. E todas as revistas você encontra em aboio.com.br/portal ou aboio.com.br/aboio/acessível, que é o nosso portal de livros gratuitos, que além de ter uma revista, elas são gratuitas, a gente também tem vários livros nacionais que a gente disponibiliza gratuitamente no nosso catálogo, pensando em aumentar a exposição que a gente tem aqui. Legal, desculpa obrigado, pela fala grande, que eu acabei emocionado com a outra pergunta. A Filos pode ser encontrada na internet, no site revistafilos.com. Lá, qualquer pessoa pode ter acesso a todo o conteúdo digital das revistas digitais, aos ensaios, às colunas, mostras fotográficas exclusivas. A gente publica toda semana conteúdos inéditos junto com instituições culturais do Brasil também, o IMS, o Instituto Moreira Salles, o Tomiotaki, galerias de São Paulo também, galerias do Rio. Então, a gente está sempre com materiais novos da newsletter. Hoje, a gente da newsletter tem 15 mil assinantes que recebem o conteúdo da Filos. Toda vez que a gente dispara um e-mail, um conteúdo novo, isso é muito legal. As assinaturas podem ser feitas no site. A próxima edição sai em 30 dias. Vai ser uma edição especial para ser lançada junto com o programa Mira da Arte Rio. E é uma parceria nossa junto com a exposição que vai falar sobre povos originários. É uma edição especial. Dentro da revista Filos temos uma seção dedicada aos povos originários desde 2015, chamada Guarani, em parceria junto com o Círculo de Poesia do México. E a gente traz poesias originárias dos povos originários de todos os países latino-americanos. E é sempre um projeto muito legal de se fazer. Então, de novidades são essas. Uma publicação também que a gente vai estar fazendo junto com a UNAM, mas para o final do ano. E a turnê de outono que a gente anunciou vai passar agora por diversos festivais. A gente vai circular 7 estados e com a turnê de outono. E logo depois a gente para fazer as Casas Filos de residência no Rio, junto com a Arte Rio, e as programações de feira também. Então, novidades, a gente vai estar rodando aí esses 7 festivais pelos próximos meses, 2 por mês. Então, a gente se vê. Bem, planos para o futuro, né? Depois da fala de Leopoldo, eu vou terceirizar. Meus planos são esse daí mesmo, igualzinho dele. Não precisa falar mais nada. Muito obrigado aí, salvou muito a saliva. Mas eu tenho um outro plano para o futuro,
que é daqui a alguns minutos parar aqui e vender um bocado de canarana para vocês. Eu vou estar aqui parado, vocês vão comprar um bocado de canarana, que é bom. E assim, apesar do histrionismo, do jabá e tal, mas na verdade eu quero que vocês leiam os textos, né? Ver essas pessoas, tem um bocado de gente aqui, não é texto meu, né? São textos de pessoas que eu acho muito talentosas e que eu, enfim, quero que circulem, né, em todos os lugares que a canarana acaba marcando presença. E a Canarana pode ser encontrada no Instagram da gente mesmo, @CanaranaRevista. Vocês mandam uma mensagem lá, um inbox, eu quero uma revista Canarana, e a gente dá um jeito de enviar para o mundo inteiro. Só pedir, quem estiver ouvindo aí também no podcast. Parabéns pelo podcast. Bem, Revista Horta acabou agora no mês passado de fazer o seu BSC, que é Balance Scorecard, e pensando para os próximos 5 anos. Tá? Então, os próximos 5 anos a gente precisamos ter pelo menos 8 embaixadas ao redor do mundo, sair de 3 para 8. Precisamos construir pelo menos uma equipe de mais de uma pessoa no marketing, porque hoje a pessoa que faz a diagramação da revista é a mesma que faz a capa, é a mesma que é o editor-chefe e é a mesma que faz captação de pessoas para a revista, né, os convidados, que sou eu. Então eu preciso, nos próximos 5 anos, ter uma equipe de marketing, né, trabalhando com isso. E para os próximos 5 anos também, a gente pretende estar em todas as universidades federais do país. Já estamos em 5, sendo fruto de estudo, né, para Faculdade de Letras, e a gente quer estar em todas as faculdades federais do país. Como a gente vai fazer isso, não me pergunte. Normalmente me chamam de maluco e adoro um desafio. Principalmente quando alguém diz assim, você não vai conseguir. Diga aí, por favor, você não vai conseguir. Fala não. Porque eu adoro quando alguém fala que eu não vou conseguir. Porque é aí que eu consigo. Então esse é o plano da Revista Horta para os próximos 5 anos. E vocês podem conhecer um pouco mais da revista no Instagram, @ahorta.revista, e no nosso site, revistahorta.com, que está sendo repaginado por essa pessoa que vos fala, que teve que aprender a ser web designer para fazer o site da Revista Horta. Aí, que massa. Legal, gente. Muito obrigado pela participação de todos, pela contribuição. Parabéns pelos trabalhos e boa sorte para as revistas e para os projetos aí no futuro. Obrigado a todo mundo aqui também.